Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus e aleluia. Passando aqui para agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado nessa manhã. Então, só gratidão mesmo, só gratidão ao meu Deus por tudo que Ele já tem feito em minha vida e pelas coisas que Ele ainda vai realizar, que eu creio que muitas coisas Deus tem para fazer na minha vida ainda. E eu passando aqui para lhe trazer somente dois versículos que para mim ele vale muito, muito importante. Você aí que está triste, que está abatido, que não sabe o que fazer com a situação que está vivendo, muitas vezes nós encontramos assim. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida do dia para a noite. Do dia para a noite a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da forma como a gente quer que seja. E não é desse jeito. Deus, Ele sabe trabalhar em nossas vidas. Deus sabe qual é o melhor para cada um de nós. Deus, Ele só quer o bem para os seus filhos. Deus, Ele só quer coisa boa para nós. Agora, nós, com as nossas negligências, que nós procuramos problema para cima de nós. Mas Deus, Ele não tem culpa. Deus, Ele não tem culpa do que tu está passando. Aí muitas vezes diz assim, eu estou passando por uma prova, o Senhor me botou no leito da enfermidade para me pagar um preço, irmão. Deus, Ele não é carrasco. Deus, Ele não vai fazer seus filhos sofrer. A palavra de Deus diz que Ele quer ver nós felizes. Agora, nossas ações, atitudes, que nos leva a sofrer as consequências. Que leva a sofrer, por exemplo, a doenças de pressão, de colesterol, de diabetes, de tudo isso. Isso aí é uma questão de educação alimentar. Muitas vezes nós é que colocamos em cima de nós certos problemas, porque tem coisas que não é pra gente ingerir, e se for, é com cuidado, é devagarzinho, não é muito. De tudo você pode comer, mas não em grande excesso, em grandes quantidades. Amém? Porque aí, meu amor, as doenças vêm e Deus não tem culpa, tá certo? Deus tem te dado, inteligência, tem te dado a palavra para tu se basear por ela. Tudo na nossa vida é baseado na Bíblia. Se você for ler a Bíblia, tudo que acontece é baseado na Bíblia, tá certo? Aí deixa eu ler aqui somente um versículo aqui em Mateus 26 e 41, que diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca demais. Foi o que eu acabei de dizer. Muitas vezes nós deixamos levar pelos desejos, pelas vontades, né? E nós não estamos vigiando. Nós temos que nos policiar. Em tudo na nossa vida a gente tem que se policiar. Na nossa maneira de agir, de viver, de pensar. A gente tem que se policiar. Porque as consequências caem sobre nossas vidas e Deus não tem culpa. Deus não tem culpa dos nossos erros, das nossas escolhas erradas. Deus, Ele deixa tudo explicadinho aqui na Bíblia, na bússola que nos leva a conduzir o caminho certo. Entendeu? Nós é que mesmo procuramos fazer as coisas da nossa maneira, do jeito como nós achamos que é certo. E aqui também deixa eu ver aqui também em Mateus, no capítulo 22, não, aliás, capítulo 22 e 21, e o versículo 22 diz assim, e tudo que pedires em oração, crendo, o receberás, viu? Crendo. Não é só pedir de boca. Deus está ouvindo nossas orações? Deus, Ele escuta a oração de todos, mundo, de todos. Ele não deixa um só de fora. Mas cabe a Ele responder a oração da forma como está chegando até Ele. A oração, se é de coração aquebrantado, se é aquela oração de socorro, aquela súplica de coração. Porque Deus quer ver a nossa humilhação, Ele quer ver a gente se humilhar nos seus pés. E é isso que está faltando na nossa vida, é a humilhação. Amém? Olha, tem coisas na nossa vida que muitas vezes a gente deixa passar. Tem sonhos que Deus quer realizar na nossa vida e muitas vezes nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida e nos atrapalhamos no percurso da vida e não esperamos pelo tempo do Senhor para Ele realizar na nossa vida. Tem coisas que Deus nos prometeu que Ele não vai entregar hoje nem amanhã. Ele vai entregar quando Ele quiser, no tempo dele, na hora dele. Eu digo por experiência própria.
Eu digo por experiência que Deus tinha uma promessa na minha vida, logo no início da minha fé. No início da minha fé. E Deus, ele veio realizar esse sonho na minha vida depois de 30 anos. Entendeu, meu amado? Entendeu, minha amada? Como é o agir de Deus? Como é o querer de Deus na nossa vida? Como é que Deus trabalha na nossa vida? Deus me entregou depois de 30 anos. E eu chorava todo dia, orava, buscava, pedia, batia na porta direto. E não via resposta. Quando foi uma vez eu me desanimei total. Eu disse, Senhor, tu não tem negócio comigo nesse ministério. Tu não tem nada comigo nesse ministério. O que é que eu estou fazendo? Insistindo, né? Mas Deus, ele age na hora certa. Quando ele viu que eu não estava mais, que eu já ia entregar, que eu já ia, não estava mais acreditando na promessa de Deus, ele chegou e me entregou a vitória, questão de meses. Com 1 mês e pouco o Senhor me entregou. Ele me entregou o dom de louvar o seu nome, me entregou ministério de louvor, me entregou músicas, me entregou letras e poesias para me escrever, para me cantar para a humanidade, para as pessoas que estão a me ouvir. E ele me colocou uma promessa que através dos meus louvores, muitas almas se renderam aos seus pés, que eu iria cantar para grandes multidões. E eu estou cantando mesmo para grandes multidões, através de você, através desse vídeo, através da rede social. Eu posso chegar até o outro lado do mundo, se assim você compartilhar, se assim você ajudar a levar essa mensagem. E Deus me entregou minha vitória. Eu estou aqui louvando e glorificando o nome dele. Me entregou o ministério de louvor, me entregou o CD, que era uma promessa na minha vida. Graças a Deus o Senhor realizou. E ele tem grandes coisas ainda para realizar, ainda está realizando muitas coisas ainda na minha vida nesses dias. E eu glorifico e exalto ao meu Deus, só gratidão pura que eu tenho ao meu Senhor. Tá bom? Amado, vigiai e orai, para que não caís em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Olha para Jesus, vigia, porque Deus, ele só quer o melhor para nós. Ele só quer o bem para nós. E para falar da promessa de Deus para vocês, eu vou louvar o Senhor com um hino de minha autoria, juntamente com uma pastora também que me ajudou, que eu sou grata a Deus pela vida da irmã Edneide, que ela também me ajudou a compor esse louvor. E esse louvor fala do sonho de José, que José tinha sonhos lindos, e os seus irmãos não queria ouvir, não queria entender, não gostava do que ele ia falar, porque ele queria ser maior, ele queria ser bem maior do que José, não era humilde. E eles procuraram de todo jeito a matar o sonho de José, acabar com a vida de José, porque José tinha sonhos, Deus tinha sonhos para José, para realizar. E eles não queriam que acontecessem, né? No momento, eu sentia assim que eles tinham inveja de José, porque José era um menino que era um rapaz querido pelo seu pai, era um servo de Deus, que falava a palavra de Deus, que Deus usava, que Deus era na vida dele. E eles tentaram matar o sonho de José, quando jogaram José dentro daquela cisterna, e deixaram José ali. José foi encontrado pelos aqueles que levavam escravo, né, que compravam escravo, e levaram José como escravo. E José foi fazer aquilo que Deus determinou. Você imagina aí, se os irmãos de José não tivessem jogado ele dentro daquela cova, dentro daquela cisterna, né? Será que o sonho de José tinha se realizado? Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Nós não entendemos. Os irmãos de José ajudaram ele. Foi ajudar ele a ser cumprida a promessa dele, a promessa de Deus na vida dele. Porque José foi ser servo de Faraó, onde ele passou por prisões, por perseguições, passou uns anos preso, mas a sua vitória chegou. O sonho que José sonhou, Deus realizou. Deus realizou o sonho de José. Quando ele estava lá no cárcere, preso, junto com aqueles 2 homens, o copeiro e o padeiro, os padeiro e o copeiro tiveram um sonho semelhante a um do outro, e eles não sabiam o que significava aquele sonho. E José, ouvindo eles conversarem sobre o sonho, José interpretou o sonho dele,
que um ia voltar para servir ao rei, mas o outro ia ser enforcado por infidelidade, né? E aconteceu sim, aconteceu que o copeiro voltou para servir o rei dentro de casa, dentro do palácio, e o outro foi morto. O outro foi morto. E então é assim. E José passou ainda, depois de sair, passou ainda anos preso. E ele disse para o copeiro: quando estiver com o rei, lembra de mim. Lembra-te de mim. E ainda passou 2 anos para que o copeiro lembrasse de José, que ele estava lá no cárcere. E uma certa noite, o rei Faraó se encontrou perturbado num sonho que tirou sua paz, que tirou seu sossego. E ali ele estava ali, sem saber o que fazer, o que significava aquele sonho. Chamou as pessoas que ficavam do lado dele para poder entender, né, os magos, para poder entender, e ninguém entendia aquele sonho que ele tinha sonhado. Porém, o copeiro lembrou de José e disse para Faraó o que tinha acontecido, que ele estava lá no cárcere, junto com o seu companheiro, o padeiro, e José interpretou o sonho deles dois. E o copeiro foi morto e ele estava lá servindo o rei. E o rei mandou chamar José, para que José interpretasse aquele sonho. E foi lindo o agir de Deus. Porque José interpretou o sonho de Faraó. E mandou Faraó escolher uma pessoa que fosse capacitado para ajudar ele naquele momento de tanta luta que viria sobre o Egito. E Faraó olhou para ele e disse que não tinha ninguém ali que tivesse a capacidade de ocupar aquele lugar se não fosse José. Eita, glória a Deus! Foi muito maravilhoso. E José se transformou governador, de prisioneiro para governador. Ficou junto ali com o rei, trabalhando para aquela cidade não faltar o alimento, e nem as cidades vizinhas também, né? Aí você imagina aí, se no dia que José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, se o copeiro tivesse falado para José, aliás, tivesse falado de José para Faraó a respeito do sonho dele, né? José não teria sido o governador. Ele ia ocupar o lado do padeiro, o lugar do padeiro. Entendeu? Como é o agir de Deus, como o trabalhar de Deus é lindo. Irmão, você imagina, pega essa palavra aí para você, pega essa palavra e mastiga ela para você entender. O agir de Deus é lindo. Se os irmãos de José não tivessem jogado ele naquela cisterna, aqueles compradores não tinham levado José para o Egito, e José não teria sido preso, nem seria ter sido perseguido pela a mulher de Potifar, e não teria chegado até onde chegou. Tudo é um processo, é um reprocesso na nossa vida. Basta nós estarmos na presença do Senhor e continuarmos firme, fiel ao Senhor, que Ele realiza o seu sonho na nossa vida. Deus realiza sonho ainda. Não conte o seu sonho para ninguém, porque tem muitos matadores de sonho, como os irmãos de José, que tentaram matar os sonhos dele. Assim também tem muitas pessoas no nosso meio que tentam matar nossos sonhos. Eu sou prova viva de quem quiseram matar os meus sonhos. Mas eu estou aqui, eu sonhei e perseverei e busquei. E eu estou aqui contando vitória, porque Deus realizou o meu sonho. Agora, se eu for descer para a sepultura, eu desço tranquila, porque Deus realizou o sonho que Ele sonhou para a minha vida, Deus realizou. E do jeito que Ele realizou na vida de José e na minha vida, Ele vai realizar também na tua vida. Sonho que Jesus sonhou para a tua vida, Ele vai realizar. Não é no teu tempo, não é na tua hora, mas é no tempo dEle, é na hora dEle. Então não sai da tua posição de servo. Continua buscando, continua orando, continua intercedendo, que Deus está contigo. Vamos louvar um louvor, o hino de José. Sonho de José, aliás, para a honra e glória do Senhor. Medita na letra desse louvor. Deus vai falar contigo nessa manhã. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. No deserto, oh, irmão.
irmãos, só me perdoa, só um pouquinho, eu botei o hino errado. É isso aqui. Eu arregatei. Dessa vez o que ele vai contar, que talvez será rei, e aos seus pés iremos nos prostrar. E era assim o pensamento dos irmãos de José, a trama estava feita contra um servo de Deus, mas eles não sabiam o que estava para acontecer, registrado e assinado pelas próprias mãos de Deus. Pois Deus vai fazer os teus sonhos se realizar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. Não desista, meu irmão, essa luta logo vai passar. Faça como fez José, que nunca perdeu a fé. Continue a sonhar. Para ser vencedor, ele vira o cativeiro, faz o fraco ficar forte e o caído se levantar. E aquele que foi escravo, Deus levanta para governar. Assim como foi José, que usou a sua fé, você também é um vencedor. Continue a sonhar. E era assim o pensamento dos irmãos de José. A trama estava feita contra o servo de Deus, mas eles não sabiam o que estava para acontecer, registrado e assinado pelas próprias mãos de Deus. Pois Deus vai fazer os teus sonhos se realizar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. Não desista, meu irmão, essa luta logo vai passar. Faça como fez José, que nunca perdeu a fé. Continue a sonhar. Faça como fez José, que nunca perdeu a fé. Continue a sonhar. Continue a sonhar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aqui
aqui eu agradeço a minha oportunidade e todos fiquem na paz do Senhor, na paz de Cristo. Amém. Glória a Deus.